Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui naquela parte em que Saulo foi ali então recebido pelos discípulos de Jesus, né? Na verdade, aqueles já são apóstolos. Foi recebido por Pedro, Tiago, João e mais alguns, Filipe, né? E mais alguns trabalhadores ali da casa, não é? E aí, inclusive, Barnabé, né? Foi Barnabé que foi até ele. Nós vimos aí semana passada que não foi por acaso. E tinha também Prócoro, né? Então eram os diáconos que trabalhavam, viviam ali naquela comunidade que era a casa do caminho, né? E ali Saulo conta com toda riqueza de detalhes, com toda a dialética, com todo aquele verbo maravilhoso que ele tinha, ele conta da sua transformação, ele não só da visão de Damasco, mas dos seus sentimentos, das suas lutas até então, o que ele fez. Ele conta toda a sua trajetória ali, de modo que comoveu a todos. Nós vimos aqui, por exemplo, que Pedro chegou a quase chorar, né, com extrema quando viu aquela extrema dedicação de Saulo, todo o sofrimento, enfim, Pedro realmente reconhece ali um homem arrependido, né? Vimos que João também fica muito satisfeito, né, com essa recepção ali de Saulo, mas, né, nós paramos aqui que já Tiago, filho de Alfeu, ele não conseguia, embora ele tivesse ali concordado em que deveriam receber a Saulo, ele ainda tinha aquelas reservas no seu coração, ele ainda não havia superado completamente tudo aquilo que Saulo havia feito para eles, né? Então foi nessa parte aqui que nós paramos, eu vou reler esse último parágrafo, que fala aqui desse sentimento externado aqui pelo Tiago, filho de Alfeu, e vamos dar continuidade na nossa leitura. Então, após toda a sua narrativa maravilhosa, que todos ficaram ali profundamente comovidos, nós paramos aqui, olha. Vou reler, tá? Entretanto, né, Saulo notou, né? Notou que Tiago, filho de Alfeu, receoso talvez dos seus antecedentes, quer dizer, de tudo aquilo que Saulo já havia feito, não se dignava dirigir-lhe uma palavra, porque conforme ele ia narrando, todo mundo virou uma conversa, porque iam perguntando, ele ia respondendo, iam fazendo apontamentos, iam colocando coisas, e virou uma grande conversa ali fraterna, mas o Tiago manteve-se em silêncio, não dirigiu uma palavra, né? E aqui continua agora Emmanuel, que vai dar uma descrição aqui da personalidade de Tiago, né? A gente vai conseguir entender por que dessa atitude dele. Então, Emmanuel vai traçar agora o que a gente chama de um perfil psicológico, vai falar aqui como ele era, né? Aquele homem se postava na vida naquele momento histórico em que ele estava encarnado, ali naquele momento, como ele vivia, o que eram as convicções, o que é dentro dele, né? Isso o Emmanuel vai trazer aqui, olha. Arvorado em rígido cumpridor da lei de Moisés, ou seja, ele era um judeu, como todos aqui eram. Então, só que ele ainda estava... É difícil, gente, a gente mudar uma convicção. Vamos dar um exemplo, né? Quantos de nós que somos espíritas viemos nessa encarnação do catolicismo? Eu acho que muita gente. Eu mesma vim do catolicismo. E quando a gente chega do catolicismo no espiritismo, a gente confunde muitas coisas. E é difícil para a gente
se despojar, digamos assim, de alguns costumes, de algumas coisas, né? Por exemplo, usar um símbolo da cruz, né? Um crucifixozinho, até como um adereço. Às vezes a gente ainda traz algumas coisas assim. Não é por maldade, mas é porque aquilo está arraigado no nosso ser. Por quê? Porque certamente nós devemos, eu digo por mim, né? Devo ter encarnado e reencarnada como católica muitas e muitas vezes. Outros que já nem passaram pelo catolicismo, já nasceram como espíritas. E eu vou falar também de um exemplo. A minha filha, por exemplo, minha filha mais nova, minha caçula, e o meu filho do meio. Eles nasceram espíritas, nunca passaram por igreja católica, nada, nem não conhecem, nunca nada, né? Só foram, o máximo que foram foi missa de formatura, missa celebração de casamento, e só, eles não conhecem nada. Mas eles têm, olha que coisa engraçada, já trazem dentro deles algo. Da onde que eles trazem algumas coisas? Minha filha não pode ver uma igreja, ela adora, adora, a gente vai viajar, ela gosta de participar das caravanas da Casa de Fabiano para ir nas igrejas, assim, né? Da onde que veio isso, se ela, né? Então, o espírito traz essas coisas, então é muito difícil. E a ideia do espiritismo, assim como Jesus veio dizer, eu não vim destruir a lei, o espiritismo também não veio destruir nada, crença nenhuma. Ele veio esclarecer, e à medida que a gente se esclarece, alguns símbolos, algumas coisas vão se apagando naturalmente. Agora, querer forçar a abandonar, largar para lá, não é isso é errado, não é assim. Né? E o que a gente percebe aqui no Tiago, filho de Alfeu, judeu ortodoxo, que deveria ser ali como religioso que seguia o judaísmo, ele estava assim nessa transição, seguindo, fazendo, enxergando mais dilatadamente os ensinos de Moisés conforme Jesus havia ensinado, exemplificado e mostrado, sim, mas ele ainda estava arraigado a alguns conceitos. Para ele ainda é difícil. E a gente não pode nunca julgar quando a gente pensa desse lado, como eu acabei de falar, que se nós também ainda trazemos esses ranços, esses rastros, essas marcas assim de um passado religioso em nós, como é que a gente pode aqui querer falar da atitude do Tiago aqui, filho de Alfeu, quando ele traz ele se coloca assim, olha, arvorado em rígido cumpridor da lei de Moisés, ou seja, um judeu ali ainda preso, né, ao judaísmo. Lembrando que nesse momento aqui que está acontecendo ainda não existia cristianismo. Esse nome cristianismo foi inventado lá na frente, né? Aqui eles eram só galileus, judeus, né, seguidores daquele homem do caminho. Era isso, seguidores do Nazareno. Essa a denominação que nós vamos encontrar aqui, né, nesse livro e nas histórias do cristianismo primitivo. Eles não tinham uma denominação, eram seguidores de Jesus, do Nazareno, do homem do caminho e tudo mais, né? E ele, olha, ele ainda tinha esse perfil psicológico, ou seja, dentro dele a religião judaica ainda estava muito viva, muito forte. Então, dentro da Igreja do Caminho, ele era percebido de vez em quando pelo moço tarcense, qual sombra impassível a deslizar, balbuciando preces silenciosas entre os enfermos. Então ele ainda trazia ali até práticas da ortodoxia judaica, né? E olha, agora Emmanuel vai falar aqui das sensações de Saulo, olha. A princípio, sentiu quanto lhe doía aquele desinteresse. Então, Saulo ficou meio magoado por perceber. Então, a princípio, doía aquele desinteresse, ou seja, ele sentia, né? Puxa, eu estou conseguindo atingir o coração de todos, de alguns, mas nem de todos. Do Tiago, eu não estou conseguindo atingir o coração dele, né? E aí ele mesmo, veja que a gente sempre percebe que todo momento, em cada detalhe, todo momento que Emmanuel vai narrar alguma coisa que deixa Saulo, vamos dizer assim,
com uma tendência a ter uma queda no seu padrão vibratório, porque vamos lembrar aqui, o que pode fazer o nosso padrão vibratório cair? Qualquer coisa, gente. O nosso padrão vibratório, ele pode deixar cair se a gente alimenta um pensamento, um sentimento de culpa. O nosso padrão vibratório cai quando nós nos deixamos visitar ali por momentos de tristeza, de arrependimento, pelas nossas sombras. Então aqui, veja, o Saulo carregava dentro de si uma sombra imensa, que era essa culpa por ter feito o que fez, né? Como ele sofreu. Então ele estava tentando ali, a duras penas, se transformar num homem novo, né? E ele percebe que não estava sendo fácil. Ele conseguia com muitos, mas não com todos. Ele percebeu, por exemplo, que ali com Tiago, ele estava insensível à sua transformação, e isso lhe doía. Então, o que acontece? Ele dá essa queda no padrão vibratório dele, olha, quando Emmanuel diz assim, a princípio sentiu quanto lhe doía. Mas olha o que isso já aconteceu em outras partes do livro, né? Então que ele sente o baque, mas ele imediatamente ele encontra recursos dentro de si, Saulo. Olha só, isso que é um trabalho de reforma íntima ativo. Ele está vigilante. Então ele consegue imediatamente encontrar, ele não agasalha aquela culpa. Ai, olha lá, ele não quer olhar na minha cara, puxa vida, olha também o que eu fiz. Ele sente isso, mas não se demora nisso. Imediatamente ele encontra recursos para, olha, vamos continuar aqui a frase de Emmanuel, olha, a princípio sentiu quanto lhe doía aquele desinteresse, mas logo, rapidamente, ele levou novamente. Então isso que era um homem vigilante. E olha, não é a primeira vez que isso acontece, né? Que eu teria que estar voltando para procurar, e o livro é muita coisa, mas eu vou começar a ficar atenta aqui, para que em cada momento que a gente leia várias colocações em que ele cai, mas na mesma hora ele levanta. Ele, na mesma hora, corrige seus pensamentos. Grande exemplo para nós de como fazer, como devemos proceder na nossa vida prática e diária para fazer a reforma íntima. Então aqui, olha, quando o Emmanuel coloca, mas logo considerou a necessidade de humilhar-se diante de todos, quando o Emmanuel coloca isso, o que o Saulo fez aqui? Reforma íntima. Incessantemente, né? Então, olha, ele em princípio ficou, vamos lá, magoado, como a gente fala hoje, mimimi, né? Não vou falar nem que é assim, porque a mágoa dele era justa, né? Não é mimimi. Quando a gente fala mimimi, às vezes é uma coisa mais imaginária. Não, a dele era justo, porque vinha de uma culpa real. Ele realmente sabia tudo que ele havia feito e lhe doía saber que tinha feito, né? Então ele estava chateado ali, ficou magoado, ficou triste, né? Quando percebendo a indiferença do Tiago, mas imediatamente, porque estava vigilante, ele já renova os seus pensamentos, sua atitude mental, promovendo ali um pequeno ato de reforma íntima. E ele, olha, considerou a necessidade de humilhar-se diante de todos. Olha, né? Então, porque se ele se mantém naquele seu orgulho, o que ele ia fazer? Ele falou, esse cara, ele ia ter uma outra atitude. Pô, o cara não tá, tô aqui de coração aberto, contando tudo, né? Como que foi, como que não foi, tudo que eu passei, tudo que eu venho passando. E não convence, caramba, quem ele tá pensando que é? Então, se ele parte para um pensamento desse, que é o que nós partimos, de já ficar julgando o outro que não está entendendo ele continua sendo o mesmo homem orgulhoso de sempre. Mas ele entende que ele deve se humilhar diante de todos. Ou seja, bom, se ele pensa assim, ele tem toda a razão. Ele pode me maltratar o quanto ele quiser, porque afinal de contas, eu não posso apagar o que eu fiz, eu posso só fazer diferente. Olha, já muda, como muda, né? E é isso que ele está fazendo. Então ele vai, olha, e ele continua nas suas reflexões ali de transformação, de reforma íntima. Nada fizera ainda que pudesse positivar suas novas convicções.
Isso tudo, gente, a gente já leu semana passada, tá? Só que como eu li rápido porque estava para terminar, eu não tive a oportunidade de destrinchar um parágrafo pequeno com tanto ensinamento, né? Olha, quando dominava no sinédrio, também não perdoava as adesões da última hora. Então veja que a gente vai se deparar com uma narrativa do Emmanuel nesse sentido aqui em várias partes do livro, porque quando ele observa ali a má vontade dos homens em relação a ele, ao invés dele ficar revoltado, com raiva, como era aquele Saulo lá, o doutor da lei, né? Ele entende por que as pessoas fazem assim, e ele pensa, eu mesmo já fui assim, só que agora eu quero ser diferente. Então eu tenho que demonstrar com mais eficácia que eu sou uma pessoa diferente agora. Veja que mudança de paradigma total, né? Então são palavras que Emmanuel coloca com uma beleza, uma clareza, mas elas são muito mais profundas do que o que a gente pode imaginar, porque Emmanuel está narrando aqui um processo na prática, com as palavras, de reforma íntima, uma das mais, sei lá, singulares que a gente pode ter aí na história, né? Realmente o exemplo de transformação, de reforma íntima de Saulo é um exemplo assim, são vários, né? Todo mundo que a gente já vê aqui também o Simão Pedro já bem transformado, né? Aquele homem afoito e tudo mais, intempestivo e tudo, né? A gente já vê aqui mais um homem ponderado, já tá adiantado no seu processo de reforma. Mas Saulo aqui realmente foi um homem novo, né? Morreu um homem velho, assim, na mesma vida, morreu um e nasceu outro sem precisar desencarnar, né? Então, continuando a leitura, olha. Logo que entrou a convalescer, já plenamente identificado com a afeição de Pedro, pediu-lhe conselhos sobre os planos que tinha em mente, encarecendo a máxima franqueza, para que pudesse enfrentar a situação por mais duras que lhe fossem as circunstâncias. Então ele fala, né, os planos dele para o Pedro. Olha, de minha parte, disse o apóstolo ponderadamente. Então, o apóstolo aqui é o Pedro, tá? Não me parece razoável permaneceres em Jerusalém, porquanto nesse período de renovação. Para falar com sinceridade, há que considerar teu novo estado da alma, como a planta preciosa que começa a germinar. Veja como Pedro está muito prudente agora, né? Então ele vai dar ali o parecer dele sobre o que ele acha das ideias ali de renovação de Saulo, né? É necessário dar liberdade ao germe divino da fé. Na hipótese da tua permanência aqui, encontrarias diariamente, de um lado, os sacerdotes intransigentes em guerra contra o teu coração, e de outro, as pessoas incompreensíveis que falam nas extremas dificuldades do perdão, embora conheçam de sobra as lições do mestre nesse sentido. Não deves ignorar que a perseguição aos simpatizantes do caminho deixou traços muito profundos na alma popular. Não raro, aqui chegam pessoas mutiladas que amaldiçoam o movimento. Isso, para nós, Saulo, está num passado que jamais voltará. Contudo, essas criaturas não poderão compreender assim de pronto. Em Jerusalém estarias mal colocado. O germe de tuas novas convicções encontraria 1000 elementos hostis e talvez ficasses à mercê da exasperação. Então, o que Pedro está recomendando para ele? Permanecer ali com eles em Jerusalém não era uma boa ideia. Por quê? Porque todas aquelas perseguições que ele, Saulo, deflagrou, embora elas tivessem, vamos dizer, perdido força, mas ele abriu um precedente. Então, lá no Sinédrio, aquelas pessoas que, por exemplo, comungavam com o pensamento dele, né?
ainda estavam lá, talvez não com a mesma energia que ele tinha quando ele era rabino e mandava perseguir, né? Mas existiam ainda aqueles que estavam ali, aqueles rabinos, aquelas pessoas do Sinédrio, que se vissem alguma, que se soubessem, né, ali dele pregando e tudo mais, iam se sentir traídos, como ele já teve mostras, não ia ser legal, não ia ser bom. Então ele ia sofrer perseguição do próprio Sinédrio. E do outro lado, aqueles que foram perseguidos, embora não estivesse mais tendo perseguições deflagradas naquele grau, né, deflagradas por ele, aqueles que naquela época foram perseguidos, foram mutilados, foram, enfim, sofreram ali de várias formas possíveis, embora seguissem ao Cristo, né, ainda não conseguiam compreender a lição do perdão. Gente, existe uma fala mais atual do que essa? Isso que Emmanuel está dizendo aqui, narrando para nós, que na verdade foi uma fala de Simão Pedro. Então, Pedro está falando de pessoas, vamos abrir aspas aqui, como se fossem os cristãos da época. Não era porque não existia esse nome ainda, sempre repito, mas frequentavam a casa do caminho, se identificavam, diziam-se seguidores de Jesus de Nazaré, né? Ouviam as pregações dos apóstolos de Jesus, né? Eram, vamos dizer, entre aspas de novo, os cristãos ali do segundo século, né? Então, veja, essas pessoas que já eram seguidoras de Jesus, né, que simpatizavam com as ideias de Jesus, que foram ali tocadas no coração, se sentiram amparadas pelas ideias de Jesus, essas pessoas não conseguiam praticar a lição de Jesus que fala do perdão. Isso é para nós, porque nós também não conseguimos, né? Nós também ainda não conseguimos. E aí a gente fala assim, mas como que eu não consigo? Eu não tenho nem inimigos. Meu Deus, gente. Não temos? Quer dizer, então, que a gente está de coração desarmado e aberto com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. É verdade que mais de 2000 anos depois, a gente vive numa sociedade que ainda tem as coisas assim que nos chocam, né? Mas as inimizades não são assim tão gritantes, né? E na cara. As coisas são muito veladas, então a gente alimenta sentimentos muito difíceis em relação a pessoas, mas por causa da nossa educação, a gente fica tratando bem ali pela frente, mas lá no íntimo do nosso coração, a gente está cheio de pessoas que não alimentamos sentimentos de amizade. Porque quem nutre um sentimento de amizade por quem quer que seja, pelo próximo, e quem é o próximo? Qualquer pessoa que cruze o meu caminho, não é assim? Não existe essa coisa de, não fui com a cara, não existe isso. E se a gente ainda traz muito disso, significa que a gente ainda tem muito o que perdoar e não consegue, né? Pelo menos, no mínimo, né, que não seja perdoar, mas nós deveríamos ser pelo menos mais minimizadores de mínimo, né, de não deixar as coisas crescer tanto, de deixar as coisas, torná-las pequenas até que elas se diluam completamente, ainda mais quando são coisas assim antagônicas, né? Então, assim, cada vez que eu fico intransigente ali com o defeito do outro, com a postura do outro, né? Eu estou alimentando sim uma inimizade. Por mais que a gente ache que não, mas sim. Né? Bom, continuando aqui. Então, olha, o rapaz, que é Saulo, né?
ouviu as advertências, ralado de angústia, sem protestar. Então, assim, ele estava com ideias de ficar ali, né? Porque qual era o plano dele? Ele poderia ter acompanhado Áquila e Prisca para Roma, né? Lá. Mas ele não quis, ele quis voltar para o passado. Ele quis vir se reconciliar com todo mundo que ele havia magoado e ferido em Jerusalém. E ele veio. E aí ele fala isso para o Simão: olha, eu vim para cá porque eu quero me retratar com todo mundo. E Pedro dá essa opinião sincera para ele, que ele ia ter muitos problemas, né? Ali. Então ele fica ralado no sentido assim, puxa, mas e agora, né? Era isso que eu desejava. Eu tinha esse plano tão certo na minha cabeça e Pedro joga essa balde de água. Então ele fica ralado de angústia, mas não protesta. Veja como ele já está transformando-se, né? Não vou nem falar transformado. O apóstolo tinha razão. Em toda a cidade encontraria críticas soezes e destruidoras. Aí ele toma uma decisão: olha, voltarei a Tarso, disse com humildade. É possível que meu velho pai compreenda a situação e ajude meus passos. Sei que Jesus abençoará meus esforços. Se é preciso recomeçar a existência, recomeçá-la-ei no lar de onde provim. Veja, gente, como esse homem era brilhante, brilhante. Ele era demais. Olha que brilhante. Por que ele foi para Jerusalém? Ele foi para Jerusalém porque ele queria recomeçar, reconciliar, fazer diferente, mostrar para quem ele havia ferido que ele não era mais aquele. E Pedro fala para ele: olha, você está pensando que vai ser uma coisa, pode ser outra, e você não vai ter sucesso. E ele fica ali, sente aquilo, né? Mas ele, olha só como ele imediatamente já pensa numa outra alternativa. Então, já que eu quero recomeçar, então eu vou recomeçar do recomeço mesmo. Gente, aonde é o nosso recomeço de todo mundo? As nossas origens, a nossa família. Então, quando a gente começou a fracassar moralmente, foi lá na nossa família. E quantas vezes na nossa infância, quando não fomos ali corrigidos adequadamente pelos nossos pais. E as gerações de agora que eu digo. Né? Porque antigamente, gerações mais para trás, os pais, mesmo sem saber, fazendo errado, muitas vezes da forma errada, na grande maior parte das vezes da forma errada, que era a forma até usando da violência, mas faziam alguma coisa ali para corrigir os maus ímpetos dos filhos, né? Mas o que a gente tem presenciado assim, saiu-se de um extremo para o outro, saiu daquele extremo de muita proibição, de muita repreensão, de muita, até, não vou falar crueldade porque não é, mas assim, de uma rigidez muito severa até, né? Saiu-se disso para uma liberdade total e restrita, não se corrige nada, né? Então os filhos ali mandam, né? Tomam conta. Então a gente percebe isso com muita, muita, muita clareza. Então ele resolve voltar lá para o seu lar, né? Para ver ali a vida dele em família, como que foi? Como que era Saulo, aquele menino lá com o pai, com a mãe? Será que ele foi um bom filho? Né? Então ele quer ir lá, voltar para o seu pai, receber. O que ele quer? Ele quer mostrar que ele é um novo homem, né, na sua concepção, um homem melhor agora, e ele está achando que o seu pai enxerga com as mesmas lentes que ele está enxergando, simplesmente pelo fato de ser seu pai, né? Então, porque a gente acha que nossos pais são perfeitos, que não tem erros, né? E ele vai nessa confiança de que o pai ia recebê-lo ali com saudade, né, com alegria, com felicidade, igualzinho na parábola lá do filho pródigo, né, de Jesus. Ele volta lá ele decide voltar para Tarso, que é sua cidade natal, procurar seu pai, né, achando que ele vai ser recebido assim, né, como Deus recebe um filho que se volta para ele.
E E aí nós vamos ver como é que isso vai ser, né? Mas veja como que é o raciocínio dele. É um homem muito racional, né? Ele tem uma saída lógica para todas as atitudes dele, né? Sem se deixar se abater, ele sempre encontra. Então ele decide voltar a Tarso. Olha, Simão contemplou com ternura, admirado daquela transformação espiritual. Bom, já deu aqui o nosso tempo, o próximo parágrafo é longo, né? Então nós vamos então continuar na próxima semana como que vai ser, né? Após essa resolução de Saulo de voltar a Tarso. Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando. Espero que vocês estejam gostando dessa linda, bela, maravilhosa história. Fiquem com Deus até a semana que vem.